Você não precisa que alguém confesse. Você precisa reconhecer o padrão. E hoje, eu vou te entregar os sinais. Não para caçar bruxa, para você parar de duvidar do próprio instinto quando tudo parece formalmente correto, e mesmo assim, fede. Primeiro sinal: fornecedor novo nasce pronto. A proposta vem redonda, com escopo perfeito, preço aceitável e prazo milagroso. O comitê só carimba. Você pensa, como entenderam tanto do nosso ambiente antes de conhecer? Porque já conheciam. Segundo sinal: exceções permanentes. Sempre tem um caso especial, um risco, uma urgência, um não dá para trocar agora. O temporário dura anos, e a exceção vira política sem nunca receber esse nome. Terceiro sinal: RFP com cara de CPF. A concorrência é aberta no papel, mas os requisitos parecem escritos para um único fornecedor. Certificação raríssima, experiência idêntica, mesmo setor, mesmas ferramentas. Isso não seleciona o melhor. Seleciona o combinado. Quarto sinal: bundle opaco. Você não compra licença, compra plataforma. Não compra serviço, compra solução completa. Não compra suporte, compra torre. E aí ninguém compara nada. Preço vira religião. Você só acredita. Quinto sinal: aditivo como regra. O contrato nunca termina, ele engorda. Escopo cresce sempre no mesmo lado, custo sobe sempre no mesmo lado. Sexto sinal: auditoria e compliance evaporam. Pedem papel, recebem papel, validam papel. Porque esquema maduro não depende de falta de documento, depende de documento demais. Sétimo sinal: os bons param de falar. O competente vira difícil, o sério vira negativo, e a empresa aprende a sobreviver olhando para o lado. Aqui vem a reviravolta. Perceber os sinais é uma coisa, se proteger é outra, porque o erro mortal é tentar ser herói sozinho. No próximo episódio, eu te ensino a sair sem ser queimado. E se você acha que isso é exagero, repare, a teia não precisa de escândalo, ela precisa de rotina. Quando alguém te apressa, não é velocidade, é tentativa de impedir comparação. O silêncio, nesse tipo de lugar, não é paz, é contrato invisível. A pergunta certa não cria inimigos, ela cria rastro, e rastro é o que transforma medo em método. O detalhe que ninguém vê é o detalhe que decide quem cai. No fim, a teia não derrota os fortes, ela cansa os bons até eles desistirem. E é por isso que você precisa de frieza, fatos, datas, trilhas e dono do risco. Se o ambiente endurece quando você pede evidência, isso já é a resposta. A verdade costuma aparecer no segundo silêncio, depois da sua pergunta. E se você acha que isso é exagero, repare, a teia não precisa de escândalo, ela precisa de rotina. Quando alguém te apressa, não é velocidade, é tentativa de impedir comparação. O silêncio, nesse tipo de lugar, não é paz, é contrato invisível. A pergunta certa não cria inimigos, ela cria rastro. E rastro é o que transforma medo em método. O detalhe que ninguém vê é o detalhe que decide quem cai. No fim, a teia não derrota os fortes, ela cansa os bons até eles desistirem. E é por isso que você precisa de frieza, fatos, datas, trilhas e dono do risco. Se o ambiente endurece quando você pede evidência, isso já é a resposta. A verdade costuma aparecer no segundo silêncio, depois da sua pergunta. E se você acha que isso é exagero, repare. A teia não precisa de escândalo, ela precisa de rotina. Quando alguém te apressa, não é velocidade, é tentativa de impedir comparação. O silêncio, nesse tipo de lugar, não é paz, é contrato invisível. A pergunta certa não cria inimigos, ela cria rastro. E rastro é o que transforma medo em método. O detalhe que ninguém vê é o detalhe que decide quem cai. No fim, a teia não derrota os fortes, ela cansa os bons
até eles desistirem. E é por isso que você precisa de frieza, fatos, datas, trilhas e dono do risco. Se o ambiente endurece quando você pede evidência, isso já é a resposta.